Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse fim de semana, eu resolvi tirar um tempinho para descansar, para não fazer nada, principalmente aproveitando que tá um friozinho, uma chuvinha aqui na cidade que eu moro, e eu decidi que era isso, que eu não ia arrumar compromisso para minha cabeça, que eu ia tirar um tempinho para mim, para descansar. E aí eu acho que eu descansei tanto que eu acordei hoje de manhã, eu tô gravando esse vídeo um domingo, eu acordei hoje de manhã tendo certeza absoluta que era segunda-feira. Eu dormi assim, que eu apaguei, eu acordei. Sabe quando você acorda até meio perdida? Eu fiquei assim, gente, meu Deus, mas essa hora já? Eu tô aqui deitada ainda. E tá um friozinho, ai, que coisa boa ficar aqui. Aí eu me toquei, voltei pra terra e entendi que na verdade era domingo de manhã. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, fui até conversar com uma amiga minha, porque principalmente nesses dias, e aí dia de semana, né, eu estava achando que hoje era um dia de semana. Então, principalmente dias de semana que eu acordo, tá aquele friozinho, aquela chuva, aquela garoa, eu de verdade, eu sinto uma gratidão tão grande dentro do meu coração, porque quantos foram os anos que eu acordava de manhã cedo, tendo que cumprir um horário para fazer um trabalho que eu não gostava, sair da minha casa, que fosse de carro ou que fosse de metrô, muitos anos também, para ir cumprir uma agenda que nitidamente não era a agenda de Deus para minha vida. Mas eu entendo que para aquela estação era o processo que eu tinha que passar. Mas o que eu quero dizer aqui com esse relato de eu acordar e achar que era dia de semana, enfim, é que, nossa, eu me sinto tão grata a Deus, porque hoje eu vivo muitas coisas que eu um dia sonhei e que eu achava tão distante, tão impossível. E não que a minha vida seja perfeita, não é nem um pouco. Não está tudo fácil, tudo um mar de rosas. Aquela famosa frase vida ganha. Não tô com a vida ganha, as coisas estão acontecendo, mas ainda assim eu consigo me sentir tão feliz, sabe? Porque é infinitamente melhor, né, estar nesse lugar, porque eu sei que é um lugar que foi direcionado por Deus e está sendo totalmente conduzido por Ele, do que viver com medo de viver algo novo. Ou seja, viver presa ao meu antigo estilo de vida, à minha antiga rotina, ao meu antigo trabalho, que era algo que sempre me deixava muito aflita e muito angustiada. E é infinitamente melhor estar neste lugar hoje, ainda que com os meus medos, eu não tenho todos os comos, todas as perguntas respondidas, mas caminhando dia após dia nesse lugar é infinitamente melhor do que aquela angústia, aquela ansiedade. Eu sentia literalmente um pavor todas as vezes que eu entrava dentro do último escritório que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei em empresas grandes, multinacionais, e assim, aprendi muitas coisas, amém por isso. Mas ali não era o meu lugar. E quando eu fui tendo a certeza, é muito engraçado isso, porque quanto mais passava o tempo, eu me aproximava de Deus, entendia com Ele que estava algo prestes a mudar, parecia que a minha angústia aumentava. Parecia que justamente por saber que não era mais aquilo, que o tempo daquilo, daquele tipo de vida estava chegando ao fim, era como se a minha ansiedade, a minha angústia aumentasse, ela duplicasse. Eu tivesse crises, eu ficava com o estômago ruim, eu queria vomitar, era terrível. Eu realmente comecei a entender como muitas pessoas perto da gente têm um problema sério, até mesmo uma depressão. Não foi o meu caso, não chegou a tanto, né, graças a Deus. Mas assim, eu comecei a entender como pessoas sofrem com esses males, com essas dores, e às vezes a gente nem sabe. Muitas acabam até atentando contra a própria vida e a gente nem se dá conta. E se pergunta: nossa, mas a fulana parecia tão bem. Porque quando eu estava sentada naquele lugar, sabe quando aqueles prédios espelhados assim, né? Então eu me via naquele reflexo ali, naquele vidro, e eu estava bem. E eu encontrava alguém de repente num corredor, um cafezinho, dava um sorriso e tudo certo, mas por dentro estava me corroendo, querendo sair correndo. Eu tinha vontade de ficar mordendo o dedo, assim. Gente, era muito ruim, uma sensação de ansiedade. Então,
Às vezes eu recebo perguntas do tipo: "Nath, como eu sei que tá no momento de mudança? Como eu sei que chegou um tempo de Deus para minha vida?" E de repente essa é uma resposta para você. O nosso espírito sente e, consequentemente, as nossas emoções são abaladas, principalmente para algo novo. E porque não é tudo claro aos nossos olhos, nós sabemos o mover que Deus quer fazer na nossa vida, mas a gente não sabe, essa é a verdade, nós não sabemos os comos. E é isso que deixa a gente aflito. E quando tá perto ali de uma zona de expulsão ou de uma zona de transição, que é onde dói mais, porque a porta é estreita, sabe? Então se imagina ali, a gente tá como se tivesse sendo forçados a passar por um caminho estreito para romper rumo a um novo lugar. E é essa pressa e essa pressão que a gente sofre que aumenta a nossa angústia. E de repente você está passando por esse momento hoje, como eu já passei também. E foi nesse lugar de maior aflição que as coisas começaram a mudar. E não mudaram para nossa Rio de Flores, não, mudou para um novo tipo de desafio, um novo nível de Deus e confiança em Deus que eu ia precisar exercer para não voltar para trás e continuar caminhando e confiando e ainda assim sentindo paz. É aquela coisa assim, ai, algo aparentemente ruim aos olhos humanos acontece, mas dentro de você, você tá em paz. Você tá mais leve. Ainda que você não tenha todas as respostas ou já tenha entrado na sua terra prometida, no seu lugar da sua promessa, mas agora você sabe que você está caminhando para ela. E de repente é isso que você precisava ouvir hoje, sabe? Continuar nesse lugar. Ah, eu estava aproveitando aqui, nesse meu tempo de descanso, que eu tirei esses dias meio off no fim de semana, eu fiquei vendo filme. Friozinho, chuva, filme, né, gente? Filme, minissérie, enfim. E aí, uma das personagens principais, ela falou uma frase que mexeu muito comigo. E até casa com o que a gente tá conversando aqui. Ela falou, tava ali chorando, né, com o marido dela e tudo, conversando, tendo uma reflexão com ele. Nossa, eu achava que quando eu fosse adulta, os meus problemas iam ser todos resolvidos, porque eu ia ter a resposta para tudo. Afinal, quando a gente é criança ainda, a gente olha para as pessoas mais velhas e acha que elas não têm problema. Ou se elas têm, que elas não sofrem como a gente sofre, que elas dão conta e resolvem. Mas aí, quando a gente chega na realidade do dia a dia e somos nós, eu e você, esses tais adultos, a gente começa a encarar os fatos e ver que, na verdade, é como se dentro de mim tivesse constantemente uma criança gritando, pedindo socorro, pedindo colo, porque ela está extremamente perdida justamente por ter que crescer. E o amadurecer, passar por essas situações e vencer essas situações de mudança, de controle das emoções em meio às dificuldades que a mudança traz, é isso que cria uma casca da gente. E aí, em alguns momentos, eu e você vamos ter que ser aí a pessoa que vai confortar a nossa própria criança, lembrando para ela que ela está passando por um momento, mas que vai passar, que ela não vai ficar carregando essas dores para sempre. E que bom que agora nós temos também alguém que nos leva no colo, seja a nossa versão grande ou a nossa versão já adulta e crescida e que às vezes precisa de um socorro também. Eu tô falando de Deus, eu tô falando daquele que é o único que genuinamente pode aliviar os nossos momentos de crise da vida adulta de quem tá crescendo, principalmente se você for como eu, aí uma pessoa já 30 a mais, que aí as coisas realmente começam a acontecer e a gente fica assim: "Oh meu Deus, eu queria crescer e agora tô na dúvida, eu acho que eu não queria muito não". Mas enfim, né, se a gente puder trazer até uma base bíblica para isso, só para também nortear o no nosso papo, a gente ter um fundamento. Pode ficar aí na cabeça de vocês, que é o Provérbios que veio na minha mente também, o Provérbios 19. Então, livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que ele é famoso, com certeza você já ouviu. Ele diz assim: há muitos planos no coração do homem, mas o que permanece, o que prevalece, são os propósitos do Senhor. Então, a gente pode crescer, pode fazer plano, meta para as nossas vidas, tentar mudar uma rota, mas sempre que vai prevalecer é o plano de Deus para nossa vida. Então, se você está em uma situação de mudança e o seu espírito está sentindo que algo no céu está movendo,
e por isso a sua aflição aumenta, o seu medo aumenta, a sua dúvida aumenta, a angústia aumenta. Eu quero te dizer que isso é completamente normal e bem-vindo ao time, porque de tempos em tempos nós vamos lidar com essa situação na nossa vida, nos nossos dias. E é justamente esse tipo de situação que faz a gente crescer, amadurecer e romper para esse lugar. Porque uma criança, a nossa criança, o nosso eu do passado, ele jamais vai conseguir ocupar novos lugares, novas posições, sem passar por essas dores, sem passar por esse momento de dificuldade. Aí eu não sei que se no seu caso vai ser algo geográfico, um trabalho, um relacionamento, não sei. Mas a gente só consegue tomar posse de algo novo quando nós somos pessoas novas, pessoas mais preparadas, mais maduras. E aí, claro que entra em conjunto nessa conta aí também para fazer tudo acontecer, o querer de Deus, a permissão dele, o tempo dele de liberar a bênção na nossa vida, mas tenha certeza que ele libera a bênção para quem está preparado. Não é pronto. Nós nunca estaremos 100% prontos, se sentindo totalmente capazes, mas a gente pode estar preparado, preparada, disposto a enfrentar esse momento, disposto a enfrentar os momentos de dor, porque é isso que diferencia as pessoas que genuinamente mudam e vivem algo novo e continuam vivendo esse algo novo, daquelas que não vivem. São pessoas que suportam a dor da angústia, do medo, da dúvida, sem olhar para trás, sem voltar para trás. E que ao longo do caminho, isso é muito importante, e que ao longo do caminho se sentem gratas. Lembra que eu falei para vocês no começo desse vídeo que sempre que tá um friozinho, uma chuva, e eu acordo de manhã no meio da semana, eu penso, meu Deus, que privilégio não ter mais aquela rotina que eu tinha antes. Eu estou dentro da minha casa fazendo as tarefas que o Senhor me ensinou a fazer e me abriu um caminho para fazer. Ainda que eu não tenho garantias de nada, ou pelo menos daquilo que eu gostaria de ter, porque eu não tenho o controle mais. O controle eu entreguei nas mãos dele. Mas é justamente isso que me deixa ali confortável. Não é sobre ser irresponsável, mas é em saber que nós estamos com Deus, que Ele está no controle, que nós entregamos o controle na mão da pessoa certa e estamos fazendo a nossa parte. E dia após dia a gente vai sendo capacitado, preparado e as bênçãos seguirão aqueles que são justos. A gente vai ler na palavra que as bênçãos de Deus, elas perseguem, elas começam a correr atrás daqueles e tudo começa a colaborar para o bem daqueles que seguem um caminho de acordo com o seu propósito, que estão fazendo o que Deus os chamou para fazer, em um tempo que Deus as chamou para fazer, ainda que tenham as dores, as dúvidas e as dificuldades. Então permaneça firme, agradeça, comece a agradecer as pequenas mudanças que você tem, os pequenos vislumbres que Deus te permite ter, porque no processo de dor, Deus vai dando pra gente pequenos vislumbres ali para alimentar e manter firme a nossa esperança enquanto a gente caminha. E eu creio que ele talvez pode estar fazendo isso com você nesse vídeo de hoje, nesse vídeo que você está assistindo aqui junto comigo. Se essa palavra falou para você, ela tá te dando um fôlego a mais, um nível de gratidão, uma tranquilidade para você seguir e entender que Deus está junto com você nessa e que tá tudo bem, é só mais um dia. Deixa o seu amém aqui nos comentários para eu saber que essa mensagem está conversando com você. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo. Só quero que vocês gravem uma coisa. Muitos são os planos dos homens, das mulheres, mas sempre vai prevalecer o propósito de Deus para mim e para você. Então, fique neste lugar que você está, agradeça por esse lugar, as coisas boas e as coisas aparentemente ruins aos seus olhos, mas tudo colabora para um plano maior, para uma direção maior. E crescer é assim. Crescer dói, é desafiador, mas vale a pena. E aí, daqui a um tempinho, você vai olhar para trás, conseguir confortar a sua criança, confortar o seu eu da semana passada, do mês passado, que estava ali com uma angústia, com medo da mudança.
Se você está sentindo essa aflição no seu espírito aumentar e abalar suas emoções, esteja certo e certa que é porque você está passando por um tempo de mudança e de romper. E o nosso espírito e as nossas emoções sentem isso. Mas nós não devemos olhar para trás. A gente tem que permanecer, aguentar. Infelizmente é isso, aguentar e esperar, porque a solução ela vai chegar se a gente não sair desse lugar. Amém? Então era só uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Se falou com você, conversou ali com o seu coração, deixa o seu like, se inscreve nesse canal se você não está inscrito ainda. Toda semana a gente tem devocionais específicos de alguma passagem bíblica ou algumas reflexões que eu trago aqui e a gente tem uma conversa, onde eu abro o meu coração e vocês abrem também aqui nos comentários, nos depoimentos que vocês me enviam, dizendo como Deus tem fortalecido e ensinado vocês nesse caminho, muitas vezes até pelos vídeos aqui no canal. Então, compartilha esse link com alguém, salva para ouvir depois, deixa o seu like e por hoje eu acho que é isso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.